O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 5. Ambopakyana Parva. Capítulo 187. Luta até Bhishma usar a arma Prasvapa. Bhishma disse: depois que a noite tinha passado eu despertei, ó Bharata, e me lembrando do meu sonho eu estava cheio de grande alegria. Então, ó Bharata, o combate começou entre nós, um combate que era violento, inigualável e que fazia os cabelos de todas as criaturas se arrepiarem. E Bhargava despejou em mim uma chuva de flechas que eu frustrei com uma chuva de minhas flechas. Então, cheio de ira pelo que ele tinha visto na véspera e pelo que ele via naquele dia, Rama arremessou em mim um dardo, firme como o raio de Indra e possuidor de refulgência, parecido com a massa de Yama. Ele veio em direção a mim como uma chama de fogo ardente sorvendo, por assim dizer, todos os quadrantes daquele campo de batalha. Então, ó tigre entre os Kurus, ele caiu, ó perpetuador da linha de Kuru, sobre o meu ombro, como a chama do relâmpago que percorre o céu. Ferido assim por Rama, ó de olhos vermelhos, meu sangue, ó poderosamente armado, começou a fluir copiosamente como correntezas de terra vermelha de uma montanha depois de uma chuva. Cheio de grande cólera eu então atirei no filho de Jamadagni uma flecha mortal, fatal como o veneno de uma cobra. Aquele heróico e melhor dos Brahmanes, atingido por ela na testa, ó monarca, então parecia tão belo como uma colina cristada. Extremamente zangado, aquele herói então, mudando sua posição e puxando a corda do arco com grande força, migrou em mim uma flecha terrível parecida com a própria morte que a tudo destrói, e capaz de oprimir a todos os inimigos. Aquela flecha ardente caiu sobre o meu peito, silvando pelo ar como uma cobra. Coberto com sangue, eu caí sobre a terra, ó rei, atingido dessa maneira. Recuperando a consciência, eu arremessei no filho de Jamadagni um dardo terrível, refulgente como raio. Aquele dardo caiu sobre o peito daquele principal dos Brahmanes. Privado de seus sentidos nisso, Rama começou a tremer todo. Aquele grande asceta então, isto é, seu amigo, o regenerado Akritavrana, o abraçou e com diversas palavras de conforto o acalmou. Assim tranquilizado, Rama de votos elevados estava então cheio de ira e disposição para a vingança. Ele invocou a formidável arma Brahma. Para frustrá-la eu também usei a mesma arma excelente. Chocando-se uma contra a outra, as duas armas começaram a resplandecer brilhantemente, mostrando o que acontece no fim do Yuga. Sem poderem alcançar a mim ou Rama, aquelas duas armas, ou melhor do Bharatas, encontraram uma a outra no meio do ar. Então todo o firmamento parecia estar em chamas, e todas as criaturas, ó monarca, ficaram muito atormentadas. Afligidos pela energia daquelas armas, os rishis, os Gandharvas, e os deuses estavam todos muito angustiados. Então a terra, com suas montanhas e mares e árvores começou a tremer, e todas as criaturas, aquecidas pela energia das armas, ficaram imensamente aflitas. O firmamento, ó rei, ficou em chamas e os 10 pontos do horizonte ficaram cheios de fumaça. As criaturas, portanto, que percorrem o firmamento não podiam permanecer em seu elemento. Quando, em tudo isso, o mundo inteiro com os deuses, os asuras e os rakshasas começaram a proferir exclamações de dor. Eu pensei este é um momento, e fiquei desejoso, ó Bharata, de disparar rapidamente a arma Prasvapa por ordem daqueles reveladores de Brahma que tinham aparecido para mim no meu sonho. Os mantras também para invocar aquela arma excelente vieram de repente à minha mente. Capítulo 188. Os deuses proíbem a luta de continuar. Rama forçado a desistir, Bhishma descobre que Arjuna será seu matador. Bhishma disse: quando eu tinha tomado essa decisão, ó rei, o rumor de vozes tumultuadas surgiu no céu. E ele dizia: ó filho da linhagem de Kuru, não dispares a arma Prasvapa.
Apesar disso eu mirei aquela arma no descendente de Brigu. Quando eu a tinha mirado, Narada se dirigiu a mim dizendo: lá, ó Kauravya, estão os deuses no céu. Até eles estão te proibindo hoje. Não mires a arma Prasvapa. Rama é um asceta possuidor de mérito Brahma, e ele é, além disso, teu preceptor. Nunca, Kauravya, o mires. Enquanto Narada estava me dizendo isso, eu vi aqueles 8 reveladores de Brahma posicionados no céu. Sorridentes, ó rei, eles me disseram lentamente: ó chefe dos Bharatas, faze exatamente o que Narada diz. Isso mesmo, ó o melhor da linhagem de Bharata, é muito benéfico para o mundo. Eu então retirei aquela arma formidável chamada Prasvapa e invoquei de acordo com a lei a arma chamada Brahma no combate. Vendo a arma Prasvapa retirada, ó leão entre reis, Rama ficou muito ofendido, e de repente exclamou: infeliz que eu sou, eu estou derrotado, ó Bhishma. Então o filho de Jamadagni viu diante dele seu pai venerável e os pais de seu pai. Eles permaneceram circundando lá, e se dirigiram a ele nestas palavras de consolo: ó Senhor, nunca mostres tal impetuosidade outra vez, ou seja, a impetuosidade de te engajares em combate com Bhishma, ou especialmente com qualquer kshatriya, ó descendente da linhagem de Brigu, pois lutar é o dever de um kshatriya. Estudo dos Vedas e prática de votos são as maiores riquezas dos Brahmanes. Por uma razão, antes disso, tu foste ordenado por nós utilizar armas. Tu então cometeste aquele ato terrível e impróprio. Que essa batalha com Bhishma seja realmente a tua última, pois tu já tiveste o suficiente disso. Ó tu de armas poderosas, deixa o combate. Abençoado sejas tu, que esta realmente seja a última ocasião de tu fazeres uso do arco. Ó invencível, joga o teu arco de lado, e pratica austeridades ascéticas, ó tu da família de Brigu. Vê, Bhishma, o filho de Santanu, é proibido por todos os deuses. Eles estão se esforçando para acalmá-lo, dizendo repetidamente: desiste desta batalha. Não lutes com Rama, que é teu preceptor. Não é apropriado para ti, ó perpetuador da linhagem de Kuru, subjugar Rama em batalha. Ó filho de Ganga, mostre a esse Brahmane toda a honra no campo de batalha. Em relação a ti, nós somos os teus superiores e, portanto, te proibimos. Bhishma é um dos principais dos vasos. Ó filho, é afortunado que tu ainda estejas vivo. O filho de Santanu com Ganga, um célebre vaso como ele pode ser derrotado por ti? Desiste, portanto, ó Bhargava. Aquele principal dos Pandavas, Arjuna, o poderoso filho de Indra, foi ordenado pelo Alto Criado para ser o matador de Bhishma. Bhishma continuou. Assim abordado pelos seus próprios antepassados, Rama respondeu a eles, dizendo: eu não posso desistir do combate. Este mesmo é o voto solene que eu fiz. Antes disso eu nunca deixei o campo, abandonando a batalha. Ó antepassados, se vocês quiserem, façam o filho de Ganga desistir da luta. Com relação a mim, eu não posso, de nenhuma maneira, desistir do combate. Ouvindo essas palavras dele, ó rei, aqueles ascetas com Rishika em sua dianteira, vindo a mim com Narada em sua companhia, me disseram: ó Senhor, desiste da batalha. Honra aquele principal dos Brahmanes. Por causa da moralidade kshatriya, eu respondi a eles, dizendo: este mesmo é o voto que eu fiz neste mundo, ou seja, que eu nunca desistiria da batalha virando as minhas costas, ou permitiria que as minhas costas fossem feridas por flechas. Eu não posso, por tentação ou angústia, ou medo, ou por riqueza, abandonar o meu dever eterno. Essa é a minha decisão fixa. Então todos aqueles ascetas com Narada à sua frente, ó rei, e minha mãe Bhagirati ocuparam o campo de batalha diante de mim. Eu, no entanto, permaneci quietamente com arco e flechas como antes, decidido a lutar. Eles então mais uma vez viraram em direção a Rama e se dirigiram a ele, dizendo: os corações dos Brahmanes são feitos de manteiga. Fica calmo,
portanto, ó o filho da linhagem de Brigu. Ó o Rama, desiste dessa luta, ó o melhor dos Brahmanes. Bhishma não pode ser morto por ti, como de fato, tu, ó Bhargava, não podes ser morto por ele. Dizendo essas palavras, enquanto eles permaneciam obstruindo o campo, os Pitris fizeram aquele descendente da linhagem de Brigu colocar de lado suas armas. Exatamente naquele momento eu vi novamente aqueles 8 reveladores de Brahma, brilhando com refulgência e parecendo estrelas brilhantes surgidas no firmamento. Posicionado para a batalha como eu estava, eles disseram estas palavras para mim com grande afeição. Ó alto de armas poderosas, vai até Rama que é teu preceptor. Faze o que é benéfico para todos os mundos. Vendo então que Rama tinha desistido, devido às palavras de seus bem-querentes, eu também, para o bem dos mundos, aceitei as palavras dos meus bem-querentes. Embora muito mutilado, eu, contudo me aproximei de Rama e o adorei. O grande asceta Rama então, sorridente, e com grande afeição, disse para mim, não há kshatriya igual a ti sobre a terra. Vai agora, ó Bhishma, pois neste combate tu me agradaste muito. Convocando então em minha presença aquela donzela a filha de Kasi, Bhargava tristemente disse a ela estas palavras no meio de todas aquelas pessoas de grande alma. Capítulo 189. A princesa pratica austeridades. Eventualmente se transforma em metade de um rio. Rama disse: ó donzela, na própria vista de todas essas pessoas eu lutei de acordo com o melhor do meu poder, e mostrei a minha coragem. Por usar até a melhor das armas eu não fui capaz de obter nenhuma vantagem sobre Bhishma, esse principal de todos os manejadores de armas. Eu empreguei agora toda a minha força e poder. Ó dama bela, vai para onde quer que tu queiras. Que outro propósito teu eu posso realizar? Procura a proteção do próprio Bhishma. Tu não tens outro refúgio agora. Disparando armas poderosas Bhishma me derrotou. Tendo dito isso, Rama de grande alma suspirou e ficou calado. Aquela donzela então se dirigiu a ele, dizendo: ó santo, é assim mesmo como tu disseste. Esse Bhishma de grande inteligência não pode ser vencido em batalha nem pelos deuses. Tu realizaste o meu propósito com o melhor do teu esforço e poder. Tu expuseste nessa batalha energia irresistível e armas também de diversos tipos. Tu, contudo, não pudeste obter nenhuma vantagem sobre Bhishma em combate. Em relação a mim, eu não irei uma segunda vez a Bhishma. Eu irei, no entanto, ó perpetuador da linhagem de Brigu, para onde, ó tu dotado de riqueza de ascetismo, eu possa obter os meios para eu mesma matar Bhishma em batalha. Dizendo essas palavras aquela moça foi embora, com olhos agitados com raiva, e pensando em realizar minha morte, ela firmemente resolveu se dedicar ao ascetismo. Então aquele principal da linhagem de Brigu, acompanhado por aqueles ascetas, se despedindo de mim, partiu, ó Bharata, para as montanhas de onde ele tinha vindo. Eu também, subindo em meu carro, e elogiado pelos Brahmanes, entrei em nossa cidade e relatei para minha mãe Satyavati tudo o que tinha ocorrido, e ela, ó grande rei, proferiu bênçãos sobre mim. Eu então designei pessoas dotadas de inteligência para averiguar os atos daquela moça. Dedicados ao meu bem-querente deles, aqueles meus espiões com grande aplicação me traziam relatos do seu rumo de ação, suas palavras e ações, dia a dia. Quando aquela moça foi para as florestas, decidida em relação a austeridades ascéticas, naquele momento eu fiquei triste, e afligido pela dor, eu perdi o teor do meu coração. Exceto alguém familiarizado com Brahma e alguém cumpridor de votos, que são louváveis devido às austeridades em que eles envolvem, nenhum kshatriya jamais, por sua destreza, me venceu em combate. Eu então, ó rei, humildemente expliquei para Narada como também para Vyasa tudo o que a moça fez. Eles ambos me disseram: ó Bhishma, não cedas à tristeza por causa da filha de Kasi.
Quem ousaria frustrar o destino por meio do esforço individual? Enquanto isso, ó grande rei, aquela moça, entrando em um conjunto de retiros, praticou austeridades que estavam além dos poderes humanos de resistência. Sem comida, emaciada, seca, com madeixas emaranhadas e pretejada com sujeira, por 6 meses ela viveu do ar somente, e permaneceu imóvel como um poste de rua. E aquela dama, possuidora de riqueza de ascetismo, abandonando todo o alimento pelo jejum que ela mantinha, passou um ano inteiro depois disso de pé nas águas do Yamuna. Dotada de grande ira, ela passou todo o ano seguinte de pé sobre a parte anterior dos seus dedos dos pés e tendo comido somente uma folha caída de uma árvore. E assim por 12 anos ela aqueceu os céus por suas austeridades. E, embora desaconselhada por seus parentes, ela não pôde, de modo algum, ser afastada daquele curso de ação. Ela então foi ao Vatsabuni frequentado pelos Siddhas e Charanas, e que era o retiro de ascetas de grande alma de atos piedosos. Banhando-se frequentemente nas águas sagradas daquele retiro, a princesa de Kasi vagou de acordo com sua vontade. Indo em seguida um após o outro para o retiro, ó rei, de Narada e para o retiro auspicioso de Uluka e aquele de Shyavana, e ao local sagrado para Brahma, e para Prayaga, a plataforma sacrificial dos deuses, e para aquela floresta sagrada para os deuses, e para Bhagavati, e, ó monarca, ao retiro do filho de Kusika Visvamitra, e ao retiro de Mandavya, e também ao retiro de Divilipa, e para Ramrada, e, ó Kaurava, ao retiro de Garga, a princesa de Kasi, ó rei, realizou abluções nas águas sagradas, de todos esses, cumprindo todo o tempo os mais difíceis dos votos. Um dia, minha mãe das águas lhe questionou, ó Kauravya, dizendo, ó dama abençoada, para que tu te afliges assim? Dize-me a verdade. Assim questionada, ó monarca, aquela donzela impecável respondeu a ela com mãos unidas, dizendo, ó tu de olhos belos, Rama foi vencido em batalha por Bhishma. Que o outro rei kshatriya então ousaria derrotar o último quando preparado com suas armas? Em relação a mim, eu estou praticando as mais severas penitências para a destruição de Bhishma. Eu vago pela terra, ó deusa, para que eu possa matar aquele rei. Em tudo o que eu faço, ó deusa, exatamente esse é o grande objetivo dos meus votos. Ouvindo essas palavras dela, a que vai para o oceano rio Ganges respondeu a ela, dizendo, ó dama, tu estás agindo tortuosamente. Ó moça fraca, esse teu desejo tu não serás capaz de realizar, ó impecável. Se, ó princesa de Kasi, tu cumpres esses votos para a destruição de Bhishma, e se tu deixares o teu corpo enquanto os cumpre, em teu próximo nascimento tu virarás um rio, tortuoso em seu curso e de água apenas durante as chuvas. Todos os lugares de banho ao longo do teu curso serão de acesso difícil, cheia somente durante as chuvas, tu serás seca por 8 meses durante o ano. Cheia de jacarés terríveis, e criaturas de aparência terrível. Tu inspirarás temor em todas as criaturas. Dirigindo-se a ela dessa maneira, ó rei, minha mãe, aquela senhora altamente abençoada, em semblante risonho, dispensou a princesa de Kasi. Aquela donzela muito formosa então mais uma vez começou a praticar votos, abandonando toda a comida, sim, até a água, às vezes por 8 meses e às vezes por 10 meses. E a filha do rei de Kasi, vagando para lá e para cá por seu desejo ardente de Tirtas, mais uma vez voltou, ó Kauravya, para Vatsabuni. E ela, ó Bharata, que ela é conhecida como tendo se tornado um rio, cheio somente durante as estações chuvosas, abundante em crocodilos, tortuoso em seu curso, e desprovido de acesso fácil à sua água. E, ó rei, por causa de seu mérito ascético, apenas metade do seu corpo se tornou esse rio em Vatsabuni, enquanto com a outra metade ela permaneceu uma moça como antes. Capítulo 190. Rudra concede uma bênção a Anva. Ela entra no fogo com seu corpo. Bhishma disse:
Então todos aqueles ascetas que moravam em Vatsabuni, vendo a princesa de casa firmemente decidida com relação a austeridades ascéticas, a desaconselharam e lhe questionaram, dizendo: qual é o teu propósito? Assim abordada, a moça respondeu àqueles ascetas, maduros em penitências ascéticas, dizendo: eu fui expulsa por Bhishma, impedida por ele de obter a virtude que teria sido minha por viver com um marido. Minha prática deste voto é para a destruição dele e não por regiões de felicidade, ó dotados de riqueza de ascetismo. Tendo executado a morte de Bhishma, a paz será minha. Essa é a minha resolução. Ele por quem este estado de dor contínua tem sido meu, ele por quem eu fui privada da região que teria sido minha se eu pudesse obter um marido, ele por quem eu me tornei nem mulher nem homem, sem matar em batalha aquele filho de Ganga eu não desistirei, ó dotados de riqueza de ascetismo. Isso mesmo que eu disse é o propósito que está em meu coração. Como uma mulher, eu não tenho mais nenhum desejo. Eu estou, no entanto, decidida a obter masculinidade, pois eu me vingarei de Bhishma. Eu não devo, portanto, ser desaconselhada por vocês. A eles ela disse essas palavras repetidamente. Logo, o marido divino de Uma, portando o tridente, se mostrou em sua própria forma para aquela mulher asceta no meio daqueles grandes rishis. Sendo pedida para solicitar a bênção que ela desejava, ela rogou da divindade a minha derrota. Tu matarás, foram as palavras que o Deus disse àquela dama de grande força mental. Assim assegurada, a moça, no entanto, mais uma vez disse para Rudra: como pode acontecer, ó Deus, que sendo uma mulher eu ainda seja capaz de alcançar vitória em batalha? Ó Senhor de Uma, como mulher, o meu coração está muito tranquilo. Tu, no entanto, me prometeste, ó Senhor das criaturas, a derrota de Bhishma. Ó Senhor que tens o touro como tua montaria, age de tal maneira que a tua promessa possa se tornar verdadeira, que enfrentando Bhishma, o filho de Santanu, em batalha, eu seja capaz de matá-lo. Ó Deus dos deuses, que tem o touro como símbolo, então disse àquela donzela: as palavras que eu proferi não podem ser falsas. Ó dama abençoada, verdadeiras elas serão. Tu matarás Bhishma, e certamente obterás masculinidade. Tu também te lembrarás de todos os incidentes desta vida mesmo quando tu obtiveres um novo corpo. Nascida na família de Drupada, tu te tornarás uma arata. Rápido no uso de armas e um guerreiro feroz, tu serás bem hábil em batalha. Ó dama abençoada, tudo o que eu disse será verdade. Tu te tornarás um homem no términos de algum tempo desde o teu nascimento. Tendo dito isso, o Deus dos deuses, chamado também de Kapardim, tendo o touro como seu símbolo, desapareceu lá mesmo, na própria vista daqueles brahmanes. Após isso, aquela moça impecável da cor mais formosa, a filha mais velha filha do rei de Kasi, obtendo madeira daquela floresta, na própria vista daqueles grandes rishis, fez uma grande pira mortuária nas margens do Yamuna, e tendo ateado fogo nela, entrou naquele fogo ardente, ó o grande rei, com o coração queimado de fúria, e proferindo, ó o rei, as palavras: eu faço isso para a destruição de Bhishma.